Ah, só mais uma dúvida. É genético ou ele Nós temos desenvolve? 3 pilares para o adoecimento emocional. Ah, Um deles, que a gente chama de fatores exógenos e fatores endógenos. Fatores endógenos é a nossa genética. uhum, Então, quando a gente adoece emocionalmente, nós temos fatores genéticos hereditários que estão ali fazendo certo. parte daquele adoecimento. Porque não existe a história, aquela mulher se matou porque o marido estava traindo ela. Não existe isso. Ninguém se mata por uma questão pontual. Já existia um adoecimento, já existia uma predisposição genética. Aquele adolescente se suicidou porque o pai bateu nele. Não, aquela situação, ela foi uma situação exógena. Ela pode ter sido uma situação motivadora, mas ela não é a causa principal. Porque o adoecimento emocional, ele é multifatorial. Então, existem os fatores genéticos, a nossa história de infância e adolescência. Por isso que eu bato tanto na tecla, sabe? Do tanto que é importante, porque é uma fase da nossa vida de desenvolvimento que não deveria acontecer traumas, sabe? Que não deveria acontecer esses percalços. E infelizmente acontece. Né? É raro algum de nós não trazer da nossa infância coisas que foram marcantes para a gente, marcaram negativamente. É difícil, às vezes a gente tem, ou teve um pai que foi muito violento, ou Uma uma mãe muito separação. avarenta, ou uma separação, ou uma história de bullying. É difícil, gente. Ó, Guimarães Rosa fala assim: viver é perigoso, mas a gente só aprende a viver vivendo. Então, todos nós vamos trazer as nossas marcas, as nossas feridas, né? Só que alguns mais, outros menos. E aí, essa pessoa, então nós temos que contar com a história da hereditariedade, com a nossa história de infância e adolescência e com o momento atual. Como está a minha vida agora, sabe? E aí eu vou então juntar, eu vou então somar. De repente, aquela pessoa tem uma história de infância muito ruim, tem uma predisposição genética, mas é uma pessoa que tem fatores de proteção na vida. É uma pessoa que hoje tem uma família muito bacana, tem uma estrutura familiar, tem emprego, tem escolaridade, ela tem religião, sabe? Ela consegue cuidar da alimentação, do corpo, faz atividade física. Então, você vê, porque isso são fatores que mantêm a nossa saúde emocional. Entende? Então, isso nos protege, são fatores de proteção. Eu até tenho uma história ruim, eu até tenho uma predisposição genética, mas hoje, atualmente, eu tenho inúmeros fatores de proteção que impedem eu de adoecer, entendeu? Mas aí, eu tenho tudo isso e estou vivendo, perdi o emprego. De anos, perdi o emprego, fui desempregada Teve e algum não luto? consigo, ou perdi uma pessoa querida, sabe? E aí você acaba, porque não é todo mundo que adoece emocionalmente que tem depressão quando perde emprego, não é? Graças a Deus, é uma Graças a minoria, Deus. né? E essa minoria que adoece é porque ela tem aqueles quesitos anteriores que eu falei. A senhora falou sobre psicopatia, né? Ah, Eu lembro daquele outro filme, já era outra série, na verdade, do Ted Bundy. Bundy, eu acho que fala assim. Que ele tá nos jornais, né? Que as mulheres ficavam apaixonadas por ele, é né? a sedução. Sedução, né? Mas só pra fechar esse assunto, como é que um pai consegue ver sinais de um filho que tenha, né, sintomas, né, de psicopatia? E o que um pai pode fazer se não há tratamento? Assim, O pai procura o psicólogo, é para ele, para o próprio pai. E esse indivíduo, né, na sociedade, como é que São fica, né? crianças, desde pequena a gente já vê os defeitos de sim, caráter. sim. São crianças que não têm dó de machucar o colega, Os matam animais, né? animais, sabe? Judiam mesmo dos animais, sem nenhum tipo de remorso. Então, você vê isso, a dificuldade de remorso, de arrependimento na característica, no caráter daquela pessoa. Só pegando um gancho nessa parte. E aquela pessoa que ela casada, tem uma vida normal, mas todo mundo que convive com ela sabe que é uma pessoa que não tem remorsos. Que ela, se ela
faz aqui, te distrata ou faz alguma crítica, alguma coisa dura, ela não se importa se acharam ruim ou não. Essa pessoa pode ter algum tipo de transtorno assim? Pode, Pode, né? pode. É porque eu lembro de alguém falar, há grau de psicopatia. A pessoa Ah, sim. sem remorso pode ser um pequeno E é grau de isso que eu falei do psicopatia. afeto, né? Então, tem pessoas que têm pobreza do afeto e outras que realmente não têm o afeto. Não tem nada, né?